Estou aqui nesse ambiente incrível da Delano para te fazer um convite. Assista o nosso Papo Saudável. Vamos falar sobre saúde. Tem dúvidas, curiosidades sobre trombose venosa profunda? Vamos alertá-los também sobre o câncer de intestino e falar do universo feminino como você nunca viu antes. Fiquem com a gente, fiquem ligados. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Setembro é um mês de alerta para o câncer de intestino e nós não podíamos deixar de trazer esse assunto aqui para vocês, tá bom? Convidamos a doutora Jeana, coloproctologista, para falar sobre curiosidades e alertá-los sobre o tema. Jeana, muito prazer em tê-la aqui com a gente, seja muito bem-vinda e espero que você venha muitas vezes, porque assim, assunto para isso você tem, né? Bastante. Bastante, Rogério. Queria agradecer inicialmente a você. Doutor, excelente, vocês estão de parabéns com o programa. Obrigado. Tá? Uma iniciativa assim, fantástica. E eu acho que esse papo saudável aqui é uma coisa bem do dia a dia mesmo, né? Que a gente pode trazer para a população geral dados importantes e tirar dúvidas que muitas vezes as pessoas têm, mas têm receio de perguntar, porque existe ainda muito tabu em cima disso, né? Que é o câncer de intestino. E o câncer propriamente dito já é um tabu, as pessoas já têm medo de perguntar, né? E quando que a gente deve procurar um coloproctologista? Fala um pouquinho disso pra gente. Rogério, a primeira coisa é ficar atenta aos sintomas. Então, observe os seus sintomas. Se você tem o que a gente chama de sinal de alerta, quais seriam os sinais de alerta? Sangue nas fezes, catarro no cocô, uma dor abdominal, uma alteração de funcionamento do seu intestino, então, ou intestino preso ou intestino solto, perda de peso de forma inexplicada, anemia também, sem causa aparente. Então, são coisas importantes que devem ser levantadas junto a um especialista para tirar as dúvidas. Dor, agora, por exemplo, para evacuar, pode ser um sintoma? Dificilmente a dor anal para evacuar fala a favor de um câncer. Geralmente, dor anal para evacuar, a gente pensaria primeiramente numa doença orificial, numa fissura anal ou em uma trombose hemorroidária. Essas são as causas mais frequentes. Mas, de qualquer forma, mesmo que você tenha dor anal, mas tenha um sangramento, aí você não deve atribuir o sangramento a uma simples hemorroida. Então, esse é o diferencial, é você procurar saber qual é a causa real desse sangramento. No entanto, se você não tem sintoma nenhum,
Quando procurar o especialista? A partir dos seus 45 anos de idade, se você não tiver nenhum risco familiar ou risco pessoal de câncer. Aí você deve abreviar isso. Doutora Giana, esse procurar o especialista, né, dos 40, 45 anos, a gente escuta isso, nós homens, né? A gente é instruído isso sobre a próstata, né? Os transtornos que pode trazer e a importância do acompanhamento da próstata. Mas também no universo feminino precisa ser feito nessa questão de prevenção de câncer. Sim, hoje não tem diferença entre o câncer de intestino acomete mais homem e mulher, essa incidência é igual em ambos os sexos. Hoje o câncer do intestino já é o segundo mais frequente na mulher e o terceiro no homem. Então, deve-se fazer a prevenção da próstata, assim como são feitas as prevenções ginecológicas de mama e colo de útero, e a partir dos 45 é obrigatória a prevenção do intestino, que é através da colonoscopia. A colonoscopia, eu já tive a oportunidade de realizá-la 2 vezes. Aos 40, por volta dos 40 e posteriormente, agora há pouco, aos 50. É um acompanhamento de um colega seu, né, por sinal, uma pessoa muito querida que a gente conversou. E é interessante a questão do tabu, né, doutora? É muito interessante porque todo mundo tem ânus, né? Todo mundo tem, todo mundo faz cocô, todo mundo solta pum. E parece que é muito mais fácil falar sobre exames ginecológicos. As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas né? não gostam de falar sobre algo que todo mundo tem. E esse tabu parece que ele não vai, né, acabar tão cedo, né? E muitas vezes se deixa de fazer o acompanhamento, deixa de fazer a busca, exatamente por achar que é uma área sagrada, entre aspas, vamos dizer assim, né? E o mais importante também é a gente falar para vocês que estão aí, que estão nos assistindo, é que é uma doença que ela é insidiosa, ela vem aos poucos, ela não vem de uma forma abrupta. Por isso, que quando às vezes se descobre, né, Jana, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, ela já está com câncer avançado. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu vou te falar a vantagem de você ter um câncer de intestino, se é que existe vantagem, mas o que é interessante? O câncer de intestino, ele tem prevenção. E ele tem tratamento e as chances de cura e de sobrevida são excelentes. Ele é silencioso, então até você desenvolver um câncer de intestino, você passa, um pólipo, por exemplo, que é um tumor benigno de intestino, ele vai passar por um processo de transformação ao longo dos anos. Então, não nasce um câncer de intestino pequenininho. Um câncer nasce grave, um pólipo, né? Nasce um pólipo. Nasce um pólipo Ótimo. benigno e esse pólipo, ao longo de 3, 5 anos, é que ele vai degenerar e se transformar num câncer. Aí sim você pode ter sintomas. Então, a princípio, o pólipo ele pode dar o quê? Um sangramento, se for um pólipo próximo ao reto, ou então não dá sintoma nenhum. Já um câncer avançado, aí você já tem dor abdominal, fezes mais afiladas, catarro, sangue vivo nas fezes, e aí com certeza muda totalmente a evolução, o prognóstico, porque um câncer avançado, aí as chances de cura já são menores. Por isso que é importante a gente fazer essa prevenção, ir ao coloproctologista, não tenha medo, vá, não é um tabu, e faça a sua colonoscopia. Fala um pouquinho pra gente sobre hábito alimentar. O que pode ser bom para o intestino com relação à comida e o que a gente deve evitar, que tem uma chance maior da gente ter câncer de intestino? Rogéria, eu costumo dizer assim, para a gente evitar qualquer tipo de câncer, a gente tem que ter uma vida saudável. Vida saudável é um corpo saudável, é uma mente saudável, é cuidar do seu espírito, do seu corpo, da sua mente. Eu sei que você também gosta disso, pensa assim também, e eu acho que isso faz todo o diferencial para nós e para os nossos pacientes. Então, independente de ser de intestino, de colo de útero, de próstata, é você ter uma alimentação saudável, que é o quê? Uma dieta com muita fibra, com cereais integrais, frutas, verduras, diminuir a ingesta da proteína animal, da gordura animal, evitar os embutidos, então salsicha, industrializados, açúcares, doces, refinados. Então, em termos de alimentação, seria isso.
Óbvio, praticar atividade física, isso aí está mais que comprovado, então isso não é especulação não, atividade física, alimentação saudável, combater tabagismo e diminuir o alcoolismo, a ingesta de álcool, são os fatores protetivos de câncer. E é lógico combater o estresse, né? Aí atividade física. Sim. Super Mais do que ajuda. ninguém você sabe o tanto que isso é importante, né? Atividade física a gente já sabe que libera uma cascata de hormônios na nossa corrente sanguínea, hormônios estes que nos dão prazer, que nos dão melhora da disposição, da libido, sensação de bem-estar, e isso é tudo, né? Então é trabalhar intestino e trabalhar a mente. Doutora, e o consumo de água? A água ajuda a diluir alimento, ela hidrata o corpo, ela faz diferença? Faz muita diferença, principalmente no sentido de você evacuar bem. Por que a gente fala que a gente deve evitar a constipação intestinal quando pensar num câncer de intestino? Se você tem fezes endurecidas e evacua, vamos supor, a cada 3, 4 dias, é mais tempo que suas fezes estão ali dentro em contato com a mucosa do intestino. Então você tem um tempo, uma chance de exposição de possíveis carcinógenos ali na mucosa do intestino, na camada interna. E isso pode desenvolver o câncer de intestino. Então combater a constipação intestinal é fundamental. E aí entra a atividade física, a alimentação e a ingesta de líquido. Ainda dentro desse processo, eu escuto muito, né, no dia a dia, porque eu pratico uma odontologia um pouco diferente, né? A minha odontologia está muito ligada com o corpo como um todo, né? É uma odontologia sistêmica. Eu escuto muito relatos que mulheres têm mais prisão de ventre do que o homem. Tem algum motivo especial para que seja assim? Existem 2 motivos básicos. O primeiro, eu costumo brincar que é um fator assim, emocional, de repressão, de criação. Infelizmente, na nossa sociedade, as mulheres são criadas, de certa forma, um pouco mais reprimidas. Tem que esperar chegar no lugar, não é? É aquela velha história, vamos para a fazenda, mas se der vontade de fazer o número 2, vamos esperar chegar em determinado lugar, não pode ser em qualquer banheiro. E já o homem não, o homem faz em qualquer lugar, na hora que quiser, a hora que dá vontade, que é o correto. Sem maior cerimônia. Exatamente. Então já vem essa questão e tem também o fator hormonal, não tem jeito. A mulher, o próprio estrogênio da mulher, progesterona, são hormônios obstipantes. E com o passar dos anos, isso aí só vai piorando. Então as mulheres realmente têm uma tendência maior à constipação. E Jeana, o que você tem visto nesse período de pandemia? As pessoas têm procurado, têm feito sua prevenção? Você quer deixar um recado para as pessoas? Porque a gente aqui no Papo Saudável, a gente tem batido muito nesse tema, na prevenção, em procurar os profissionais que já iam ou que precisam ir, igual você falou, a partir dos 45, 50 anos. Então, deixa uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo sobre a questão de prevenção, o porquê que mesmo em pandemia a gente tem que procurar e ir ao médico. Rogério, infelizmente, eu tenho observado alguns pacientes que estão chegando tardiamente ao consultório. Então, são diagnósticos que poderiam ter sido feitos, por exemplo, há 6 meses atrás, e que chegam já num momento mais avançado. Então, que fique bem claro que as clínicas, os hospitais estão obedecendo todas as normas, conforme você também está fazendo, de segurança, tanto para os pacientes quanto para os médicos. Então, a gente está realizando as consultas com toda a segurança possível. Os exames de colonoscopia também são feitos seguindo todas as normas da Organização Mundial de Saúde, todas as sociedades de coloprocto, de endoscopia digestiva. Então, assim, não tem por que não fazer. E é claro também, a gente tem dado a opção das consultas online, porque existem pacientes idosos, então muitos Você casos tem a gente telemedicina? Sim, eu tenho feito. Ótimo. Eu evito fazer em pacientes novos, a primeira consulta eu prefiro que seja presencial, mas quando não possível eu tenho feito sim. E eu queria só falar uma coisa importante, o senhor comentou inicialmente a importância do intestino. Tem tabu, tem muito medo, muita restrição, mas isso está mudando. Porque hoje em dia o intestino está sendo estudado e, modéstia à parte, é o nosso segundo cérebro e é um órgão importantíssimo, se não for o órgão mais importante da nossa imunidade.
Então, nessa época de pandemia, o que a gente tem observado? Disbiose intestinal, desarranjo de bactérias intestinais, processos de má absorção de alimentos, distensão abdominal, flatulência. Então, é todo um contexto relacionado a uma alimentação errada da pandemia, ao sedentarismo. Então, o intestino tem sofrido muito com isso. E, consequentemente, tem sido muito estudado a importância da gente cuidar do intestino, cuidar dessas bactérias, tratar as disbioses que começam na boca, né? Disbioses orais, inclusive, que vão até o ânus, porque isso faz com que o seu intestino, e intestino, entenda-se da boca ao ânus, ele esteja protegido, ele esteja com as suas condições máximas de funcionamento, que é produzir as células de defesa do corpo, participar da imunidade inata, absorção e produção de enzimas adequadamente. Então, vamos cuidar do nosso intestino. Não é só o câncer que é importante, mas cuidar dele como um todo eu acho que é fundamental. Nossa, e nós vamos ter muito assunto aqui. A Jeana, eu já convido, né, o Eudécio também para ser nossa parceira aqui no nosso programa, no nosso Papo Saudável, que como vocês estão vendo, assunto é que não falta na coloproctologia. Jeana, um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram, super dica. Eu tinha visto, inclusive, você falando no seu Instagram sobre a questão do intestino ser o nosso segundo cérebro, né? E vamos tratá-lo como tal. E a Jeana é uma médica que se preocupa muito com a prevenção, com a saúde. Ela é praticante de exercício físico, tem uma alimentação super saudável, como a gente pode ver aqui, né? Com esse físico maravilhoso que ela tem. Crossfiteira. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, Jeana. Muito obrigada por ter vindo. Eu viu? que agradeço, Rogério, agradeço, doutor Eudécio, foi ótimo. A gente tem realmente muita coisa para falar. É um prazer enorme estar aqui e aceito, sim, os próximos convites com o maior prazer. Isso é bom, porque realmente fiquei com um monte de dúvida, um monte de vontade de fazer um monte de perguntas, porque nós trabalhamos nos extremos, né? Eu trabalho na boca, você trabalha na região anal. E com certeza a interligação, tudo que né, tudo o organismo, né? É uma coisa depende do que está no meio dos dois, né? É o papo reto, como a gente estava conversando aqui antes dos bastidores. Muito obrigado pela sua participação. Eu com que certeza agradeço. a gente vai continuar a nossa prosa em oportunidades futuras. Com certeza, obrigada. Muito obrigado. E no próximo bloco, não percam, nós vamos falar sobre o universo feminino como você nunca viu antes. Até lá, fiquem com a gente. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Nós trouxemos para apresentar para vocês Renata, fundadora e CEO do Blush Brasil. Ela criou, gente, um projeto dedicado ao público feminino e ao bem-estar da mulher. E hoje ela tem colaboradoras que resolveram abraçar junto com ela o Blush Brasil e criaram um time, um power time, né, Rê? Um super time. E aí, prazer, viu? Que bom que você tá aqui. Olha, gente, eu já tava tentando ela já tem um tempo
Então, assim, estou muito honrada com a sua presença aqui É verdade, hoje. a gente está ensaiando já tem um tempo, já tem uns dias, né? Mas um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Imagina, eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho tão bem feito que vocês têm conduzido com maestria e aos domingos eu tenho acompanhado os programas e estou impressionada com a qualidade das pessoas que vocês trazem e da forma tão leve, tão gostosa da gente ouvir e assistir vocês. De uma forma agradável. Essa é a ideia, falar de saúde de uma forma agradável. Bom, me conta, porque eu não sou mulher naturalmente, então essa palavra blush, eu tenho escutado de algumas amigas próximas e tenho escutado isso de uma maneira muito prazerosa, muito lúdica. E eu confesso que eu estava assim, curioso de entender o que é blush. Me fala sobre essa sua empresa, essa empresa de empoderamento feminino que vocês têm. Como é que é esse negócio? Como é que nasceu isso? Como que funciona? Ela é uma empresa de empoderamento feminino? Será que ela é uma empresa de empoderamento feminino? A gente vai poder falar bem sobre isso. Mas a sua pergunta é muito interessante e há pouco tempo eu fui abordada por um homem também para me dizer assim, Renata, mas por que blush? Você quer dizer aquele pozinho que vocês, né, usam, vocês mulheres usam? Eu digo não é o pó prensado em si que está ali, né, um produto de maquiagem, mas é o efeito que ele causa sobre a mulher. Deixa a pele viçosa, deixa a gente mais bonita, melhora a nossa autoestima. Traz cor, né? A gente gosta, sim. E a gente gosta de se olhar mais no espelho quando passa um blush, né? Então, esse é o intuito do blush. E aí, assim, muito comum também as pessoas me perguntarem, é uma empresa de empoderamento feminino? Eu digo assim, tem a ver, mas não é exatamente. Por quê? O nosso entendimento é que as mulheres já são dotadas desse poder que é natural. Já lhes foi concedido desde o início da vida. Então, por que é que nós temos que dar esse poder a elas agora? E isso para nós não faz muito sentido. A gente fala de humanismo, que é promover esse despertar daquilo que a mulher já tem, mas que ela ainda não percebeu, que ela ainda não se conscientizou de todas as suas fortalezas, de todas as suas capacidades, e a gente permitir que isso floresça, que isso apareça e que essa mulher se encontre de uma nova forma, com mais segurança, com uma autoestima melhor e que isso influencie diretamente na vida e na carreira dela. Diferente assim de um feminismo, às vezes as pessoas confundem muito movimentos femininos, né, humanismos, do próprio feminismo, não é verdade? Exatamente, e a gente não veio para disputar força com ninguém, né? Muito pelo contrário, a gente veio simplesmente para lutar por um espaço que todos nós podemos ter, da mesma forma que vocês homens também têm. Então é uma situação de promover igualdade, mas não de promover qualquer tipo de superioridade, porque a gente não acredita que isso exista. A gente precisa se relacionar de uma forma mais saudável. O né? segredo do sucesso de qualquer relação é respeitar o próximo. Perfeito. É respeitar o outro, o seu espaço e algo que infelizmente algumas pessoas, essa disputa ela é terrível para qualquer relação, né? E desmistificar também um ditado antigo, né? Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então vamos deixar os dois lado a lado, ao lado do outro, exatamente. Prazeroso. E Rê, fala um pouquinho pra gente assim, de forma prática, o que é o Blush Brasil? Ok. O Blush é uma empresa dedicada ao universo feminino e hoje nós somos uma vitrine de mulheres de várias áreas, né, de saúde, comportamento, beleza, marketing, suporte, gestão. E a gente se uniu, ao invés da mulher que já tem pouco tempo, né, para cuidar de toda a vida dela e de administrar tantas coisas, tantos desafios que ela tem, ao invés dela procurar esses profissionais individualmente, ela encontra tudo através do Blush Brasil, tá? Então a gente pode compor um pacote personalizado, um combo de acordo com a necessidade dessa mulher. Atendemos também empresas que têm essa dedicação ao público feminino, temos também uma atuação social, temos grupos abertos, mas sempre com esse olhar atento e especial
as mulheres, que é por quem a gente levanta uma bandeira e busca, né, tornar esse universo um pouco mais saudável para as mulheres. Tá, de uma forma assim mais prática, vamos dizer assim, alguma mulher, ela precisa, sei lá, de cuidar de saúde, precisa de decorar uma casa, construir uma casa, cuidar dela, né? O estilo, o vestuário. Essa mulher, então, ela vai entrar em contato com o blush, contigo, com as pessoas que trabalham diretamente a você. Sim. E você redireciona, você tem uma profissional parceira para cada área que essa pessoa, é isso, uma fonte Perfeito, perfeito. Toda e qualquer possibilidade de tornar a vida dessa mulher melhor, que ela sinta mais bem-estar ou aprimore alguma coisa que é interessante do ponto de vista dela, a gente está ali para oferecer, de acordo com essa demanda que ela nos traz. A gente não entrega nada pronto, a gente vai buscar esse olhar exclusivo, dedicado e muito integrado, né? O ser humano ele não é divisível, então é uma coisa só, e a gente precisa entender bloco, né, exatamente o funcionamento, porque eu não estou falando só da saúde física, por exemplo, quando alguém, né, chega até nós e diz, olha, eu estou precisando treinar, estou precisando de cuidar da minha alimentação, né, a gente já precisa, isso, né? E a gente investiga ali como é que está a sua carreira, como é que estão seus relacionamentos, e com base nisso a gente desenvolve um atendimento para essa mulher. Ou seja, é uma rede de direcionamento profissional. Isso, né? É uma rede de serviços. E aí vocês podem estar perguntando assim, tá, mas qual é a vantagem da gente procurar essa empresa, já que eu posso procurar sozinha? As profissionais Sim. por minha conta? A diferença é que, ao invés de você gastar tanta energia procurando, né, esses profissionais um por um, você encontra tudo nesse espaço, né, do universo feminino, sim, nessa vitrine de serviços e produtos, e com valores diferenciados, porque a gente consegue negociar preços melhores com as nossas parceiras. Dessa rede de parceria. Isso, então encontra tudo num lugar só, com um valor agregado aí, com custo-benefício bem melhor. Eu acredito também, conhecendo a minha parceira que faz parte desse seu time. Sim, com o maior prazer. Que já existe, de certa forma, aí um critério, né, uma pré-seleção das mulheres que vão fazer parte desse time, né? Para se aliar a vocês, precisa ter virtudes aí diferentes porque ninguém pode estragar o jogo, né? Perfeito, Odécio. É como assim, se eu, por exemplo, eu quero participar do Blush com a minha profissão, vamos dizer assim, né? Falar assim, olha, eu quero fazer parte do time Blush. Como é que eu faço para fazer isso? Eu já faço, tá, gente? Mas é só para ficar assim mais fácil, né, de entender. Sim. Obviamente existe uma avaliação técnica, mas o grande diferencial que o Blush oferece são as competências que a gente chama de soft skills, né, que são as competências humanas. Então a gente tem pessoas incríveis, fantásticas, mulheres assim sensacionais, acima da média mesmo, como vocês podem ver por aqui. E são essas pessoas que a gente entende que podem mobilizar outras mulheres e tornar, né, esse mundo feminino um pouco melhor para a gente viver, porque em vários momentos a gente sente esse peso, sente essa carga, né? E existem pesquisas que a gente fez e que mostraram o quanto essas mulheres estão insatisfeitas com a vida que elas levam, com o trabalho que elas têm. E como é que anda esse universo feminino? As mulheres estão satisfeitas, insatisfeitas? Ainda hoje eu escutei uma mulher bem brava que trabalha na minha clínica, ganhou um buquê belíssimo de flores. Gente, eu brinquei com ela. A coisa está muito boa ou não está muito boa? Porque um buquê de flor maravilhoso, ele costuma, né, ter duas conotações. Graças a Deus, lá em casa eu tenho o hábito de fazer isso com a minha esposa espontaneamente, a mulher que eu amo, mãe dos meus filhos, né, uma pessoa muito especial, mas a gente escuta muito isso, né? O romantismo parece que anda meio em baixa, e como é que está essa coisa aí, você que
faz parte e convive e presta serviço para o universo feminino? Como é que Interessante, Odécio, que a nossa pesquisa, a gente avaliou tantos aspectos, né, da saúde física quanto da saúde emocional dessas mulheres e também da saúde espiritual. E aí, pasmem, a saúde espiritual foi a que teve um percentual um pouquinho melhor, que foi 22%, que avaliam que a saúde espiritual está ok. A saúde emocional, quando a gente fala desse 100% ou dessa proximidade, desse lugar de bem-estar, né, que a gente poderia estar, nós estamos falando de 14% dessas mulheres que foram pesquisadas e que se sentem assim. E quando a gente fala desse se olhar no espelho ou se enxergar, como é que elas se percebem, a gente tem 4% só dessas mulheres que se sentem absolutamente bem com quem são. E isso nos trouxe, nos instigou muito, é muito pouco, e justamente aí foi que a gente teve esse clique de que nós precisamos fazer alguma coisa. Para mudar alguma coisa. Mas com tanta gente bonita por aí, muito frustração. E olha que interessante, eu venho de um trabalho de desenvolvimento humano há alguns anos e eu comecei a perceber que várias dessas mulheres que chegavam até mim, mulheres incríveis, talentosíssimas, competentes, pessoas super diferenciadas, especiais, mas com comportamentos de insegurança, de medo de se colocar, né? Muito medo do julgamento, muito medo de falar não para o outro, e que elas acabam se colocando no lugar abaixo daqueles que elas poderiam estar de uma forma mais saudável. Sabe, com essa sensação de que, opa, isso aqui me pertence, eu posso fazer isso sim, né? Eu não preciso viver dessa insegurança, dessa baixa estima. E então, não tem a ver, às vezes, com aquela beleza. Exatamente, né? exatamente. Com a beleza, com o sucesso profissional. Com o sucesso profissional, você entendeu? Poxa, então, assim, mas 4%, Rogéria, é muito baixo. Eu confesso que eu estou um pouco, né, surpreso com essa estatística, porque com a emancipação feminina, com o direito, as conquistas, não raro hoje a gente vê profissionais como a Rogéria, você eu estou conhecendo agora, mulheres né, que nos passa a imagem de bem-sucedidas, bonitas, de bem resolvidas. Essa minha parceira aqui, eu sei que é assim. Ela está nos 4%. Essa eu sei que ela está nos 4%, eu não tenho dúvida. Mas essa conquista da mulher está na contramão dessa satisfação? Muito em função das questões sociais também e, por vezes, das cobranças individuais que elas trazem, né? Eu tenho sempre que ser perfeita, eu tenho sempre que ser melhor, e isso traz várias consequências, inclusive para a autoimagem dela, para a forma com que ela se posiciona no trabalho. Às vezes ela até consegue ter uma postura um pouco mais assertiva, mas em casa com os filhos é aquela mãe que é muito passiva. E quando a gente olha esse todo, e mais uma vez eu estou trazendo a questão da integralidade, a gente vê que essa mulher não está realizada. Então é por isso que a gente existe, é exatamente nesse aspecto que nós queremos trabalhar para ajudar a mulher a ter essa vida que ela merece. Atuar nas deficiências. Porque às vezes o bônus, ele vem com um ônus muito grande para a gente que é mulher. Então isso que a Renata acabou de falar, da gente sempre achar que a gente tem que ser melhor em tudo, e é uma coisa que é nossa, é da mulher, né? É de criação que vem, é uma bagagem que vem lá de trás. E isso a gente tem que mudar. E nós trouxemos o Blush para mostrar isso para vocês, que vocês que estão aí em casa, vocês não estão sozinhos. Eu tenho certeza que vocês não tinham noção que aqui na nossa cidade a gente tem uma vitrine de serviços com um preço que com certeza vocês vão gostar, né? E que vocês precisam saber que vocês não estão sozinhas, que nós estamos aqui por vocês e para vocês. E o Blush, ele faz bem não só para as pessoas que vêm procurar o serviço, mas eu tô com a Renata no Blush, quando ela me convidou foi uma honra, e todo o workshop que ela faz com a gente é uma transformação pessoal que a gente passa também no Blush. Então, o Blush, ele não está só fazendo bem para quem está lá, ele está fazendo bem para nós também que estamos aqui, porque afinal nós também fazemos parte desses 4%.
desses 14%. E a gente começa a reverberar toda essa transformação que parte do eu indivíduo, né? Tem que partir de mim, essa mudança é de dentro para fora e ela começa a influenciar todo o ambiente que a gente está inserido. E não é só para as mulheres, viu, Eudécio? A gente tem um aculturamento também do masculino que é importante. Entender, se integrar com essa mulher, se relacionar mais e equilibrar um pouco melhor essas funções, né? Sim, as relações, para que haja sustentabilidade, né? Do ponto de vista tanto da mulher quanto também do homem. Então, os homens também são bem-vindos para compreender sobre esse universo e também participar dele quando se sentirem à vontade. Eu falei para vocês que vocês iam conhecer o feminino de uma forma muito singular e diferente. Renata, foi um prazer ter você aqui e apresentar o Blush para as pessoas. Essa empresa que é sua, que você CEO, que você idealizou com tanto amor e com tanto carinho, viu? Seja sempre bem-vinda para estar aqui com a gente, né, Eudécio? Sim, e eu adorei te conhecer. Ainda antes da nossa entrevista, eu estava conversando nos bastidores, eu adorei. Quase dava para gravar essa entrevista de vocês dois aqui antes. A descontração, seus comentários, a maneira lúdica com que você transmite a mensagem. Eu fiquei encantado em saber que as pessoas podem muito bem encontrar aquilo que eles sonham dentro de um grupo de mulheres inteligentes, de mulheres diferenciada, acima da média em todos os seus setores de trabalho. Eu fiquei encantado com a ideia. Muito obrigado, Renata, por estar aqui com a gente, compartilhar dessas informações. Uma honra enorme para nós. Imagina, prazer todo meu, estou à disposição de vocês através do Blush Brasil, está no Instagram, temos um site também. E estou às ordens sempre que quiserem bater esse papo gostoso, saudável e muito leve e agradável. Com certeza. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e hoje eu vim aqui contar um pouquinho sobre a minha experiência com o grupo de mentoria dado pela Renata Maia. Eu consegui visualizar aonde eu estava gastando mais a minha energia, o meu tempo, e focar mais naquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Então foi muito gostoso participar. Eu quero, antes de mais nada, te agradecer, porque foi uma oportunidade incrível. Eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Bom, no início eu cheguei com a queixa de que eu não conseguia me expressar de forma clara com as pessoas. Eu tinha uma insegurança muito grande para falar em público e principalmente falar com pessoas que eu não conhecia. E também eu me senti empacado na minha área profissional por causa dessa questão de falta de comunicação clara. O grupo como um todo foi muito acolhedor, a gente pôde dividir ali as nossas dificuldades, nossos desafios, né? E eu acredito que assim como eu, todas nós somamos muito, uma com a experiência da outra. E a Renata traz muitas técnicas, muitas ferramentas que ajudam nesse processo de autoconhecimento e de até fortalecimento pessoal de uma forma muito leve, muito sincera. É muito bacana fazer parte desse grupo para te auxiliar. A Renata é super capacitada e isso ajuda e facilita muito para nós. Então é isso, e eu só tenho a agradecer a Renata e foi maravilhoso. Obrigada, tchau. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade
e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Vamos ter um papo legal aqui com a minha querida doutora Rogéria Baiocchi. Ela vai falar pra gente sobre trombose venosa profunda. Bacana, né? Adoro esse tema. Em programas anteriores, nós já abordamos aqui a trombose arterial. Então, achei importante trazer para os nossos telespectadores a trombose venosa profunda. Então, gente, da agora em diante, tudo que eu for falar para vocês vai ser relacionado à veia, ok? E não à artéria. Ótimo. Mas, afinal de contas, o que é trombose, Rogéria? Bom, importante a gente explicar o seguinte, trombose nada mais é que a formação de um coágulo que acontece dentro da veia. Se você cortar a pele, vai sangrar, não vai? Sim. E daí, esse sangramento logo forma uma gelatina. Eu gosto muito de explicar assim, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Essa gelatina, ela é mole, ela é friável. Se você passa a mão nela, o coágulo se dissolve. Mas se você deixa, o que ele acontece? Ele vai endurecendo e vai ficando bem duro no local, de difícil retirada. A ponto de virar uma casca, né? Uma crosta, exatamente. Crosta. E é isso que acontece. Então, trombose nada mais é que a formação de um coágulo, que pode dar numa artéria ou numa veia, que é o caso que a gente está conversando aqui. Agora imagina se esse coágulo que está ali gelatinoso, meio mole, ele desloca desse local e vai parar em outro local do nosso organismo. Por exemplo, no pulmão. O que isso vai causar? Embolia pulmonar. Então, a embolia nada mais é que um coágulo que sai do local de origem e vai parar num outro lugar. E por que é importante a gente estar falando sobre isso? Porque tromboembolismo venoso é a principal causa de morte evitável em pacientes hospitalizados. E a trombose, ela pode acontecer também, pode ser parcial e pode ser total. E ela acontece mais nos membros inferiores, mas também isso não quer dizer que não possa acontecer em outros locais. Aham. E quais são os sintomas mais comuns, Rogéria? Bom, normalmente o paciente tem dor súbita na perna. Então, muitas vezes aquele paciente que tem aquele edema, que já vem de longa data, é difícil esse paciente estar com trombose. Mas a dor súbita, num membro só, que pode estar acompanhado ou não de edema, que pode estar acompanhado ou não de uma cianose, ou seja, a perna fica mais azulada ou avermelhada, como no eritema, né? Uma circulação venosa superficial mais aparente, um empastamento da musculatura, fica aquela musculatura dura ou uma pele com formato de casca de laranja, esses são os sintomas mais comuns. Mas todo paciente tem esses sintomas que são clássicos? Não. Chega às vezes paciente no consultório que tem dor súbita na perna ou uma dor leve no membro e procura ajuda, procura na consulta, né, para ver se está com trombose ou não. Esse paciente que não tem uma sintomatologia clássica é um paciente que a gente não pode deixar passar a investigação dele. Ô Rogéria, e assim, tem perfil, tem hábito, estilo de vida, alguma coisa que ou história familiar que favoreça com que algumas pessoas precisem preocupar mais do que outras? Porque se são assintomáticos, como é que você vai saber se você tem ou não tem, né? Na verdade, eles não são assintomáticos. Alguns têm poucos sintomas, outros sintomas clássicos, e às vezes os sintomas podem se confundir com outras doenças, entendeu? Então aí fica mais difícil. Quando aparece de uma vez, é isso? Normalmente quando aparece uma dor súbita, aparece de uma vez e você não consegue não procurar ajuda. Mas se esse trombo, ele se forma num vaso de menor importância, né, numa veiazinha
que é uma veia mais delicada, uma veia mais fina, você não concorda comigo que os sintomas vão ser menores? Bem então, menores. às vezes, tem paciente que fica em casa, tem pessoas que ficam em casa com trombose e muitas vezes nem sabe disso. Nem imagina isso. Então, depende muito do local de acometimento desse vaso. E existe alguma maneira de prevenção, controle, ou é só após a manifestação de sintomas que se vai atrás? Como é que funciona isso, Rogéria? Na verdade, a gente se preocupa muito com fatores de risco, que foi o que você estava me perguntando. Então, assim, um paciente acima de 65 anos, ele tem um risco maior para a formação de trombo? Tem. E, normalmente, um paciente acima dos 65 anos, quando chega no consultório com sintoma de trombose, que não tem outro fator de risco qualquer, aí nós preocupamos com câncer. Muitas vezes, o primeiro sinal de um câncer, em qualquer lugar, né, a manifestação primária é uma trombose venosa profunda. Já um paciente de menos idade, um paciente mais jovem, nós preocupamos com trombofilia, que é uma causa hereditária. Então, esse paciente vai passar por uma investigação. Outros fatores também muito importantes: obesidade, cirurgias prolongadas, trauma, gravidez, puerpério, tabagismo, obesidade, sedentarismo, varizes. Então, você vê que nós temos uma infinidade de fatores de risco, né, que são fatores de risco que são comuns do público em geral, que podem levar à trombose. E que as pessoas normalmente nem se dão conta, né? Que as pessoas normalmente nem se dão conta. Mas aquilo que que os olhos vê, o coração sente. Ou seja, no caso das varizes, né, isso chama mais a atenção. Eu tive uma passagem bonita, né? Você falando, e é inevitável que eu relembre isso, desculpa, porque é um pouco meio emocionante. Eu assisti a passagem do meu avô, ele teve uma embolia pulmonar no hospital, eu segurando os braços dele. Ele simplesmente caiu para trás, arroxeou o rosto todo, caiu e foi embora, né? E aí, pela descrição, era uma embolia pulmonar que ele teve naquele momento. E ele estava, né, internado, estava hospitalizado, passando por isso. E isso que você fala, me desculpe, mas foi inevitável eu lembrar, porque eu tive algo que me trouxe uma emoção muito grande, mas infelizmente me fez lembrar. Mas isso aconteceu, né? E o interessante, por exemplo, no caso do seu avô, a gente chama de gênese do trombo, que é a tríade de Virchow. Então, a gente tem um estado de hipercoagulabilidade, ou seja, um sangue um pouco mais viscoso, uma chance maior de coagulação. Pode ter lesão endotelial e, no caso do seu avô, a estase venosa, que a gente preocupa muito. Então, é uma das preocupações também nesse período de pandemia. As pessoas estão ficando mais quietas, mais paradas, né, sem se movimentar tanto. Então, estase venosa é o sangue passar de forma bem lenta na sua veia. E aí a chance de formar um trombo é maior. Então, provavelmente você vê, seu avô já tinha os fatores de risco: idade, comorbidade, porque estava internado por algum motivo de doença, a internação, a hospitalização, né, e a estase venosa. Então, só aí nós já temos 4 fatores de riscos importantes para a formação de trombo. E foi um processo tão rápido que não deu tempo nem de assistência médica chegar no quarto. A embolia, muitas vezes quando ela é fulminante, ela é rápida mesmo. Toda embolia pulmonar mata? Nem toda, mas pode matar? Com certeza. E pode ser evitável? Sem dúvida. Essa é a nossa briga, essa é a nossa luta na vascular. Ótimo. Mas vamos mudar um pouquinho. Por que a trombose é tão temida? Justamente por isso, a maior parte das pessoas acha que quando tem trombose, elas vão amputar um membro. Todo mundo relaciona trombose à amputação. E normalmente a trombose que amputa não é a trombose venosa, é a trombose arterial. E outra causa extremamente temida foi essa que você acabou de relatar aí pra gente com tanta emoção, a embolia pulmonar. A principal complicação de trombose venosa profunda é embolia pulmonar. Então, por isso, é uma doença tão temida. Realmente eu presenciei algo que, por um lado, foi uma coisa muito sofrida, por outro lado, assim,
foi bonito, parece assim, aquela oportunidade que eu tive de estar junto dele, de me despedir dele, né? Foi um processo realmente muito marcante na minha vida. Mas vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre a relação entre a trombose e o uso de anticoncepcional oral. Fala um pouco sobre isso, por favor. Bom, o uso de anticoncepcional oral participa também daqueles fatores de risco que eu falei para você hormonal lá atrás. Exatamente. Só que todo hormônio que existe no anticoncepcional oral pode levar à trombose. O estrogênio é um hormônio que está, né, na formulação do anticoncepcional oral, que tem um fator de risco a mais para a trombose. Mas isso, gente, não é para você que está em casa ouvir falar assim, opa, vou jogar meu anticoncepcional fora, não sei nem o que tem lá dentro de hormônio, vou parar de tomar. O uso do anticoncepcional oral foi e ainda é uma revolução na vida da mulher. Nós podemos ter escolhas com o uso do anticoncepcional oral. Escolha de quando ter relação sexual com seu parceiro e escolha de quando ser mãe. Então, a minha orientação é: vá ao ginecologista, nunca pare de tomar medicação por conta própria, nenhum tipo de medicação. Escolha, junto com seu ginecologista, o melhor método contraceptivo para você. Nós temos vários. Se você não quer usar o anticoncepcional oral por causa do hormônio, nós temos outras opções. Então, vá ao ginecologista e faça essa consulta e faça essas perguntas, né? Veja o que é melhor para você, não pare de tomar por conta própria. Oi, como nós estamos nessa época de Covid, tudo a gente quer saber qual é a relação que possa existir, né, com tudo, né, o corpo humano todo. Me fala sobre o que podemos esperar, que a gente tem escutado muito, né, trombose, com pacientes que são internados, o paciente sai do tratamento da Covid, toma anticoagulante injetável. Fala um pouco sobre isso pra gente, por favor, Rogéria. Tá. O Covid é uma doença nova e cada dia a gente aprende muito com ela. E os sintomas vão aparecendo, vão avançando e vão se agrupando aos sintomas que a gente tem antigamente, né? Os sintomas mais antigos, vamos dizer assim. Então, antes a gente achava que o Covid, ele causava apenas uma síndrome respiratória. Hoje já sabemos que além de respiratória, pode causar também neurológica, renal, hematológica e vascular. Então vamos pegar esses pacientes e vamos dividir em dois blocos. Aquele paciente que está internado em UTI, hospitalizado grave, e aquele paciente que tem Covid e fica em casa. Pegando esse paciente que está hospitalizado e que está grave, você não concorda comigo que esse paciente já é um paciente com vários fatores de risco? Ele já está grave, ele tem comorbidade, ele tem Covid, ele está sem movimentação. Ele está sem movimentação. A gente não sabe se teve uma injúria vascular ou não externa, porque interna está tendo por causa do Covid. Esse paciente, então, é um paciente que tem que usar anticoagulante, porque o Covid, Eudécio, o que ele faz? Ele provoca uma hipercoagulabilidade mesmo nos vasos mais extremos do alvéolo pulmonar. Então, é por isso que hoje as pessoas falam tanto dessa trombose e ficam tão preocupados. Além disso, quando ele provoca esse estágio de hipercoagulabilidade no nosso corpo, nós vamos ter a liberação de dímero D, que é um produto de degradação da fibrina. Então, quando a gente testa dímero D no paciente, esse dímero D está alto, isso é um alerta para nós médicos que esse paciente ele tem uma chance maior de fazer uma trombose, entendeu? Além disso, nós temos também uma tempestade de citocina acontecendo no mesmo momento. E é um processo inflamatório muito grande e a liberação de grande quantidade de citocina leva também à lesão de endotélio. Então é por isso que esse paciente que está internado, ele deve sim estar em uso de anticoagulante e ele deve muitas vezes quando sair da UTI, for para o quarto e porventura estiver bem e for para sua casa, continuar com esse acompanhamento. Já aquele paciente que está em casa, nem sempre é um paciente que vai ter necessidade do uso de um anticoagulante injetável ou oral. O importante é não se desesperar, gente. Em vigência de Covid, estou com Covid, acalma, procura um médico, um pneumologista, um familiar que seja médico que você confie, um infectologista. Cada caso é um caso. Esse profissional, ele vai te orientar para o que seja melhor no seu caso. E o que é mais importante também é
procure imediato. Porque hoje essa história de procurar, de deixar ver, agravar, deixa passar, né? deixar ver um processo, caracterizar mais forte, fazer com que os sintomas manifestem de uma maneira mais forte, não. Nesse exato momento, eu acho que a precocidade no sentido de tratamento, no sentido de intervir, é de extrema importância, tá? Não deixa para depois, não. Minha querida, chegou o final do nosso prato de hoje, mas com certeza estaremos aqui. E temos muito mais, e temos muito o que dizer e informar para vocês. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. E finalizamos mais um Papo Saudável que foi feito com muito carinho para vocês. Se gostaram, nos sigam no Instagram e no YouTube também. Até o próximo programa.